Olá! Hoje nós estamos de volta para abordar e refletir a respeito do assunto do segundo capítulo do livro do Chris Vallotton. E o tema desse capítulo é Como curar a doença autoimune da prosperidade. Vamos lembrar um pouquinho o que a gente abordou no primeiro capítulo? Nós fomos confrontados a perceber se há em nós alguma cultura onde a pobreza ela é divinizada, ela é sacramentada, onde nós compreendemos que a pobreza nos torna mais próximos de Deus, mais aceitos por Ele, e também se há preconceito em nosso coração a respeito da riqueza. Então a gente abordou um pouquinho sobre como Cristo, por onde passava, transformava e trazia a abundância do reino. Como Ele, em nenhum momento da Bíblia, demonstrou ser refém da escassez, da pobreza, das circunstâncias financeiras. Muito pelo contrário, aonde ele chegava, a abundância se manifestava, havia provisão e havia sempre sobra. Então hoje vamos voltar para o livro e agora abordando o segundo capítulo. O Chris começa falando de uma grande mudança que aconteceu na família dele. Foi no ano de 1996. Eles tinham acabado de se mudar para a cidade de Redding, na Califórnia. Ele assumiu um compromisso com a Igreja Bethel de começar um projeto pioneiro, que era a Escola Bethel de Ministério Sobrenatural. Mas o acordo que ele fez com Bill Johnson e com os presbíteros da igreja é que ele começaria esse trabalho de maneira voluntária. Ele não receberia salário até que a escola tivesse um retorno financeiro e então ele pudesse realmente começar a ser pago pelo trabalho que ele fazia. Só que 2 anos antes do Chris se mudar para essa cidade, para essa igreja, ele tinha feito um acordo de vender as suas 4 lojas de autopeça para uma empresa que era uma grande marca no mercado de autopeças. Só que já haviam se passado 18 meses e até aquele momento, aquela grande empresa ainda não tinha realizado a compra, não tinha repassado os valores combinados. O valor era $250 mil pelas 4 lojas do Chris. Isso representava 20 anos de trabalho dele e da esposa. Ele estava contando com esse dinheiro para assumir esse projeto lá na Bethel. Ele pensou, bom, eu não vou ter salário, mas eu tenho o valor das minhas lojas que serão vendidas, dá para eu cuidar da minha família até que haja todo um retorno ali financeiro, né? E um mês depois que ele chegou em Redding, um mês depois que ele estava lá na Bethel, ele teve uma triste notícia de que aquela grande empresa de autopeças que iria comprar as lojas dele, ela decretou falência. E aí isso representava para o Chris não só que ele não iria receber os $250 mil pela venda das lojas dele, mas que ele acabava de herdar uma dívida de $1.400.000. Vocês imaginam que baque? Então, depois de muito refletir com a esposa dele, ele se reuniu na semana seguinte com Bill Johnson e os presbíteros da igreja e ele comunicou a situação e avisou que ia embora. Não tinha como ele dar continuidade e dar andamento àquele projeto. Ele precisava primeiro decretar a falência da empresa dele, depois procurar um emprego secular para ele e para a família. Era algo que realmente tinha mexido com todos os projetos que ele tinha até então. Mas nessa reunião, um dos presbíteros falou, olha, mas se você está nessa situação, nós somos família. Então, nós precisamos orar a respeito disso. Eu peço que você considere aguardar 6 meses antes de decretar sua falência. Nós vamos orar e ver o que Deus vai fazer. Ele diz que naquela circunstâncias todas ele não tinha fé nenhuma, mas como a situação dele era tão precária, ele falou, bom, não me resta muitas oportunidades ou possibilidades, eu vou aceitar orar pelos próximos 6 meses. E o que acontece, o que vem depois disso é realmente extraordinário. Para vocês terem uma ideia, no mês seguinte daquela reunião, ele foi perdoado de uma dívida de mais de $900 mil. Mais de $900 mil. Passado alguns meses depois, ele teve uma outra dívida que era referente a um empréstimo, reduzida de $247 mil para $11 mil, com acordo que essa dívida fosse paga em 30 dias em dinheiro.
Olha só, que impressionante. E aí, quando ele estava nas vésperas de ter que pagar esse valor de $11.000, aliás, um dia antes, uma pessoa desconhecida foi realmente assim direcionada por Deus em sonho para entregar para o Cris um cheque de $30.000. E é o que acontece. No dia em que ele tinha que pagar os 11.000, ele tinha não só o valor para pagar aquele montante, mas também sobrou dinheiro para ele pagar outras dívidas. E aí ele continua dizendo que os próximos 3 anos foram o suficiente para que Deus colocasse ordem no caos da vida dele financeira. Todas as dívidas foram quitadas. Tudo foi resolvido. Então vocês imaginam, Deus realmente usou aquele presbítero para que falasse, desse aquele conselho sábio, vamos orar, vamos aguardar a intervenção do céu. E foi só realmente uma intervenção divina para colocar tudo aquilo em ordem. Só que esses milagres financeiros que o Cris começou a experimentar, ele, na verdade, desenterrou um problema enraizado na alma do Cris. Ele começou a sentir, na verdade, um grande desconforto com essa ajuda de tantas pessoas. Ele entrou em crise. Ele passou, inclusive, a evitar as pessoas que doavam dinheiro para ele. Uma vez ele conta que estava num banheiro, e aqui eu estou me lembrando de uma aula que eu tive com ele, que ele fala dessa ocasião, e ele disse que tentou evitar aquela pessoa, não deixar que ela visse ele, porque ele tinha uma reação que até ele mesmo não sabia por que ele tinha. E um dia ele perguntou para Deus, ele falou, por que eu faço isso? Por que eu evito essas pessoas? Elas são tão amáveis, elas estão me ajudando. Por que eu não me sinto bem com isso? E aí Deus respondeu, ele falou, olha, a razão, Cris, por que você se comporta desse jeito? É porque você não se sente digno do amor e da generosidade dessas pessoas. Então o Cris, ele fala que foi uma noite, assim, impactante para ele. Porque ele entendeu que ele nutria um grande ódio contra ele mesmo, pelos fracassos que ele tinha cometido. Ele tinha uma baixa estima. Aliás, uma baixa autoestima. E isso vinha desde a sua infância, era alguma coisa que estava lá, instalada no coração dele, e que essa circunstância simplesmente trouxe à tona. Então, o Cris, ele começa a dizer como aquilo que estava enraizado dele, a falta de amor próprio, o ódio que ele tinha dele mesmo, a falta de confiança, na verdade, a falta de saber quem ele era em Deus, como tudo isso fez com que ele realmente não soubesse lidar com a prosperidade, com a provisão de Deus, com a generosidade das pessoas. E o conselho que o Senhor deu para ele naquele dia é a hora de você amar a você mesmo do jeito que eu amo você. E o que Cris descobriu é que ele tinha uma mentalidade de pobreza que o impedia de alcançar a prosperidade. Então ele entendeu que ele não poderia prosperar enquanto essa maneira que ele se enxergava não fosse mudada. Então, recorrendo às escrituras, lá em 3 João 2, o apóstolo escreveu o seguinte: amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. E o que o Cris destaca? Que o apóstolo concluiu que a base de toda a nossa prosperidade e saúde está ligada à prosperidade da nossa alma. Em outras palavras, a prosperidade da nossa alma determina o nível de riqueza e saúde que experimentamos. Então, uma das coisas que o Cris traz aqui, que é muito importante, é que a gente precisa entender que a gente, por mais que esteja num ambiente bom, saudável, equilibrado, se dentro de nós as coisas estiverem bagunçadas, a gente acaba levando para fora e contaminando o lugar onde nós estamos com toda a bagunça do nosso interior. Então, não são as circunstâncias que vão determinar se tudo vai correr bem, mas como está a nossa saúde emocional, como é que está o nosso coração. As pessoas podem estar num bom trabalho, mas se dentro delas as coisas estão fora do lugar, se está uma bagunça, se ela tem ódio de si mesmo, se ela tem uma baixa autoestima, ela vai se dar mal naquele trabalho, por mais possibilidades que tenha ao seu redor. Por quê? Porque a gente tem essa tendência de pegar a bagunça do nosso interior e levar para fora e contaminar o nosso exterior.
se nós nos entendemos como indignos, se a gente tem falta de amor próprio, nós não temos condições nenhuma de prosperar. Por quê? Porque a falta de amor próprio, ela vai realmente repelir qualquer possibilidade de prosperidade. Por isso que a palavra do Senhor diz: ame o próximo como a ti mesmo. Se a gente não consegue primeiro se amar, nós não conseguiremos amar ao nosso redor. Então, essa doença autoimune da prosperidade que o Cris colocou como tema desse capítulo é esse comportamento autodestrutivo. É uma pessoa que, apesar dos seus talentos, ela não consegue sustentar o seu sucesso por muito tempo, porque de algum momento ela vai promover o seu autossabotamento. Então, não importa que muitas vezes a força para empreender, a força para externar coragem de construir alguma coisa, muitas vezes essa força é maior do que todo o caos que está dentro da gente, a indignidade, a falta de amor próprio. Mas isso não se sustenta por muito tempo, porque quando nós não temos uma identidade, quando nós não sabemos quem nós somos, é uma questão de tempo para que aquela prosperidade se torne insustentável. E o oposto disso é quando você sabe quem você é em Deus, que você tem uma mentalidade próspera, quando você se respeita, quando você sabe que não é perfeito, que tem falhas, mas ao mesmo tempo você consegue lidar com seus valores, sabe reconhecer quem você é. Então, o Cris passa a contar pra gente uma experiência que ele teve. Quando ele fez em 2015 40 anos de casado, ele e a esposa resolveram comemorar na Disney. A Disney para eles é um lugar importante porque foi lá que eles passaram a lua de mel. Então, eles pensaram, poxa, vamos lá que a gente vai relembrar, né, como tudo começou. Na verdade, isso foi uma ideia da esposa dele, mas ele concordou. E ele disse que quando ele estava ali naquelas filas para usar os brinquedos, para participar ali dos brinquedos, a esposa começou a conversar com ele, falar que presente ele gostaria de ganhar. E ele disse que automaticamente ele falou, eu quero um Corvette. Ele não só pediu um carro esportivo, mas também até determinou a cor, carro amarelo. E o Cris, ele tem toda uma história, né, de paixão por carros. O avô dele tinha uma mecânica, uma oficina. Então, ele desde criança sempre conviveu com carros e depois ele foi trabalhar com isso. Então, realmente era um sonho ter um carro esportivo, amarelo, brilhante, como ele diz, né? Só que uma coisa aconteceu. Quando ele ganhou o carro, e ele amava aquele carro, ele decidiu que ele não ia de forma alguma para Bethel trabalhar com aquele carro. Então, vocês sabem, ele era pastor da igreja. E ele falou, eu não vou trabalhar com carro, não. E aí, todo mundo perguntando, e aí, cadê o carro? Poxa, a gente quer ver. E ele não queria levar o carro. Então, ele diz que ele começou a se perguntar, meu Deus, mas por que eu tô com essa resistência? Né? Qual que é o meu medo? E ele resolveu, mesmo assim, ir um dia com o carro, porque ele queria saber o que estava gerando aquela angústia no coração dele. Então ele fala que quando ele chegou lá, vários membros da equipe correram para ver o carro e ficaram, uau, que incrível é o seu carro, qual a velocidade máxima dele, quantos cavalos ele tem, de que ano que ele é mesmo? E ele fala que o curioso é que ele respondia perguntas que ninguém estava fazendo, do tipo, então é usado esse carro, viu? Então eu consegui um desconto nele. Na verdade não foi eu que comprei, foi a Cat. Então, olha, a caminhonete do pastor Joey é mais cara que esse carro. E ele diz que depois ele ficou assustado, né? Por que aquilo incomodou tanto ele? Ele foi para o escritório e aí o pastor Dan Fellery, que é um amigo dele, passou pela porta e falou, puxa, Cris, que belo carro, parabéns. E aí ele comentou, ele falou, acho que eu me arrependi de comprar esse carro. E aí ele perguntando por quê, mas por quê? O carro é tua cara, é o que você sempre quis. Você sempre sonhou com um carro desse? Aí ele, mas eu tô muito preocupado com o que as pessoas vão pensar. E aí o Danny Farrell, ele respondeu, né? Se elas não podem se alegrar com você, então isso é um problema delas. E aí ele disse que isso começou a mostrar para ele que realmente ele tinha aquela mentalidade de pobreza, né? E que ele entendia que ele não tinha o direito de desfrutar de algo como aquilo.
E ele resolveu romper com isso. Então, o que ele fez? Ele fez questão de colocar no Facebook a foto do carro, fez questão de agradecer publicamente a esposa dele, fez questão. E aquilo rompeu com esse medo, com essa falta de valor, que fazia ele entender que ele não era digno de ter um carro daquele. E ele diz que, claro, tem muitas pessoas que mandaram mensagens e comentários encorajadores, mas tem sempre aquelas, né, que são os acusadores. Em qualquer momento da história vai ter. Mas a moral da história que ele traz pra gente é que o problema não é o que nós vamos ter. O problema é quando nós deixamos essas coisas que a gente tem nos terem. Então é quando os bens dominam o nosso coração, quando a prosperidade domina o nosso coração, quando a fartura domina o nosso coração. E nós precisamos então entender por que nós sustentamos uma mentalidade de pobreza. Quando Jesus ele fala que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos, isso vai falar muita coisa. Vai primeiro deixar bem claro que se a gente não tiver amor próprio, se nós não conseguirmos nos amar, se o sentimento que a gente tem por nós mesmos é ódio, é uma baixa autoestima, é um desrespeito, é uma falta de confiança, nós não seremos capazes de amar ninguém ao nosso redor, não tem como. E o que a gente tem que parar de pensar é que humildade é a gente se sentir muito mal com a gente mesmo. Na verdade, isso não é uma humildade, a gente precisa reconhecer o que exatamente é humildade. O Cristo, ele comenta, né? Humildade é quando você deixa com que a pessoa ao seu lado receba os holofotes, porque ela está contando uma história, sendo que você é capaz de contar uma história bem melhor que ela. Então, essa nossa capacidade de amar o outro, de respeitar o momento do outro, de se alegrar com o outro, tudo isso também é um aspecto da humildade. E aqui ele vai trazer para a gente alguns pontos muito importantes de como a gente pode definir a humildade. Ele diz: humildade significa que você é ensinável, você aceita o conselho, você aceita ser corrigido, você é influenciável, você se torna vulnerável, você permite que as pessoas vejam seus medos, suas limitações. A humildade, ela aprende com os menores entre nós. Ela não pensa assim, puxa, olha, para alguém me ensinar precisa ser alguém muito estudado, capacitado ou destacado. Não, ela consegue aprender com os mais simples. Ela é movida por uma criança. Ela abraça a repreensão, vive de maneira autêntica, não fica projetando alguém que ela não é, não usa máscaras, não se disfarça. A humildade, ela permite que os outros sejam os protagonistas enquanto nós ficamos nos bastidores. Será que a gente é capaz de conviver bem com pessoas assumindo o protagonismo e a gente lá nos bastidores trabalhando, às vezes desempenhando um papel fundamental, essencial, sem ficar ansioso por qualquer reconhecimento? É a honra em ação, é a capacidade de reconhecer o valor do outro, de respeitá-lo e honrá-lo por isso, e um amor autêntico. Humildade real é reconhecer sua necessidade sem condenar sua alma. A oração é, portanto, a humildade expressada para com Deus, enquanto que gratidão é a humildade expressada em reconhecimento. Então aqui a gente pode entender que eu não sou humilde por usar uma roupa velha, eu não sou humilde pelo tipo de comida que eu como, eu não sou humilde pelo lugar onde eu trabalho, nada dessas coisas me torna humilde. Mas humilde é aquela pessoa, como o Cris citou aqui, que tem essa capacidade de reconhecer o valor do próximo, a capacidade de se submeter, de honrar o outro, de entender que todos são importantes e capazes de nos influenciar de alguma maneira, de nos ensinar. Então isso é que mostra um coração humilde. Então a gente precisa deixar de lado uma prática que muitas vezes é entendida como humildade. Eu preciso me desvalorizar. Eu preciso dizer o quanto eu não sou capaz de fazer tal coisa, o quanto eu sou isso, o quanto eu sou aquilo. Ficar se denegrindo, ficar o tempo todo emitindo um baixo valor de nós mesmos não nos tornará humildes. E agora nós chegamos num ponto do livro onde o Cris sabe
que eu e você estamos nos perguntando: como eu aprendo a amar a mim mesmo? Como é que eu vou lutar contra essa prisão dessa mentalidade de pobreza? Como eu vou aprender a pensar diferente, me respeitar, me amar? Então ele vai trazer para a gente 8 passos que nós devemos tomar para que a gente consiga realmente aprender a se amar. E mais do que isso, sair dessa prisão, dessa mentalidade de pobreza. Então o primeiro passo que ele traz para a gente é que a gente precisa descobrir quem Deus diz que nós somos. É muito curioso que a gente pode passar 10, 20, 30 anos dentro da igreja e nós descobrimos realmente que nós não sabemos nada a respeito do coração de Deus por nós. Enquanto a gente não souber da nossa identidade em Deus, nós estamos vulneráveis a todo tipo de engano. Vocês lembram que Jesus, ele sabia quem ele era em Deus. E esse Jesus, quando veio, ele nos arrancou da condição de pecador, ele nos transportou para o reino de luz do seu amor. Ele não só fez isso, mas ele fez com que fosse possível nós sermos adotados como filhos. Nós nos tornamos filhos e filhas, por isso a orfandade foi removida da nossa vida. E para finalizar, na verdade a gente poderia citar tanta coisa aqui, mas Jesus ainda nos fez assentar com ele nas regiões celestiais. Nós temos um trono ao seu lado. Nós somos aqueles que têm acesso à sua herança. É isso que ele nos deu. E a gente precisa entender o que a Bíblia diz a nosso respeito. Quando nós nascemos de novo, a palavra do Senhor diz que nós somos uma nova criatura. E esse termo nova significa protótipo, ou seja, é como se fosse um modelo novo, algo que foi acabado de desenhar e que não existe outra cópia. É um protótipo, é o original. Então, o que o Senhor planejou é que a gente fosse realmente pessoas autênticas, que sabem quem são em Cristo, que foram removidas de um lugar de escuridão, o império das trevas, que agora andam no reino de luz do Filho do seu amor, que são filhos, herdeiros com Cristo Jesus e assentados com Ele nas regiões celestiais. Então, se você não sabe como Deus te vê, você precisa descobrir. Invista tempo buscando ao Senhor e permitindo que o Espírito Santo revele ao seu coração a verdadeira identidade que você tem nele. Esse é o primeiro passo. Agora nós vamos para o segundo, quando ele diz que nós precisamos nos ver como Deus nos vê. O que você pensa a seu respeito é muito importante, na verdade é decisivo. A gente percebe que Josué, quando ele foi levantado ali para substituir Moisés, ele teve conselhos essenciais do Senhor. Ele foi orientado a não cessar de falar do livro da lei, de meditar nele de noite, de ter cuidado de seguir tudo quanto estava escrito. Então aqui a gente vê um segredo para que a gente possa realmente passar a perceber como é que Deus nos vê. É esse compromisso com a palavra de Deus. Se a gente não lê a Bíblia, nós não sabemos como Deus nos vê e nem o que Ele pensa a nosso respeito. Mas se a gente fizer como Josué fez, nós teremos um nível profundo de revelação de como Deus nos vê. E aí a ideia é que a gente possa se perceber como Ele nos percebe. E o terceiro ponto é que a gente reveja os pecados e falhas que incomodam e peça perdão. Então não dá para a gente conviver ao longo de anos debaixo de uma culpa, de uma acusação, de uma frustração por causa de pecados, de erros cometidos, de fracassos. Mas aqui é um convite para que a gente possa realmente, talvez até listar esses pecados e colocá-los diante do Senhor. E a receita para isso é simples, a palavra do Senhor diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Então o que a gente precisa fazer é reconhecer esses pecados. E olha, há um equívoco, porque muitas pessoas elas não querem o arrependimento, Elas acabam projetando as culpas dos erros que elas cometeram nos outros, então elas ficam dando desculpas do que fizeram, ficam justificando as suas atitudes erradas, os pecados, os fracassos que cometeram, ou então transferindo toda a responsabilidade para o outro. E realmente desculpas não é algo aceitável no reino dos céus.
Deus não trabalha com as nossas desculpas, Ele trabalha com o nosso arrependimento. Então é preciso que realmente haja essa coragem de se posicionar diante de Deus e dizer: eu pequei. E reconhecer que aquilo que fizemos foi errado, foi uma rebelião contra o Senhor, e confessar esse pecado. Só diante de um arrependimento é que há realmente cura, e a cura até da dor emocional que o nosso fracasso possa gerar. Então esse é o terceiro passo que o Cris nos dá. Então o quarto passo que o Cris traz aqui para que a gente possa realmente aprender a se amar e remover de nós toda essa mentalidade de pobreza, é que a gente peça a Jesus para nos mostrar os nossos pecados e as nossas falhas a partir da perspectiva dele. E ele traz o texto de Zacarias como um exemplo tão lindo disso. O texto diz o seguinte: depois disso, ele me mostrou o sumo sacerdote Josué diante do anjo do Senhor, e Satanás à sua direita para acusá-lo. O anjo do Senhor disse a Satanás: o Senhor o repreenda, Satanás. O Senhor, que escolheu Jerusalém, o repreenda. Esse homem não parece um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de roupas impuras, estava em pé diante do anjo. O anjo disse aos que estavam diante dele: tirem as roupas impuras dele. Depois disse a Josué: veja, eu tirei de você o seu pecado e coloquei vestes nobres sobre você. Disse também: coloquem um turbante limpo em sua cabeça. Colocaram um turbante nele e o vestiram, enquanto o anjo do Senhor o observava. O anjo do Senhor exortou Josué, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos: se você andar nos meus caminhos e obedecer aos meus preceitos, você governará a minha casa e também será encarregado das minhas cortes, e eu lhe darei um lugar entre estes que estão aqui. Então olha que tremendo esse projeto, esse coração de Deus em nos restaurar. Deus não só fez com que Satanás se calasse diante das suas injúrias, mas ele também traz toda uma figura de linguagem aqui tão linda, que é remover as roupas sujas do sacerdote, do sumo sacerdote, de tirar aquela roupa imunda e colocar novas vestes sobre ele, colocar um novo turbante na cabeça dele. E não só isso, mas prometer que se ele permanecer ali, servindo ao Senhor com fidelidade, ele também vai ser colocado num posto de governo. Então isso é muito lindo, e esse é o coração de Deus para nós. É assim que o Senhor deseja tratar com os nossos pecados, é assim que Ele deseja tratar com as mazelas da nossa vida, não só nos perdoar, mas também fazer algo novo na nossa história, nos dar novas vestes, nos dar uma nova identidade. E o quinto passo é: peça a Jesus pureza e resolução, depois comece a agir. Então, um segundo passo talvez desse anterior, que é realmente a gente reconhecer nossas falhas e pecados e colocar isso em ordem diante do Senhor, é que talvez isso tenha atingido mais pessoas. Então a gente vai ter que consertar a nossa relação com essas pessoas, pedir perdão para algumas, colocar em ordem algumas coisas que a gente fez, consertar esses prejuízos. E uma orientação que o Cris traz é que a gente não é a ideia de ficar pagando penitência, trabalhando pelo perdão do outro, não é isso. Jesus, ele já nos perdoou. Você vai fazer a parte de ir até essa pessoa e celebrar ali o reconhecimento da sua injustiça e pedir perdão, mas ponto final. Você já foi perdoado pelo Senhor. Você faz essa parte e deixa com que o restante fique com Deus. Não é ficar o tempo todo tentando construir isso com as suas próprias mãos, trabalhando pelo perdão, do outro. Vamos para o sexto passo, que é: desenvolva um sistema de análise crítica para si mesmo, uma barreira de verdade. Uma das coisas que a gente precisa entender, é que o que nós ouvimos, o que nós vemos, daquilo que nos alimentamos o dia todo, isso é profundamente decisivo na maneira como a gente pensa e, consequentemente, como a gente vive. O Cris, ele traz aqui um exemplo de como ele foi participar de uma aula de tecnologia com alguns membros lá da Bethel. Ele diz que ele tem muita
dificuldade com esse assunto, né? Não é algo assim que ele domina, mas que durante a explicação ali do professor sobre algoritmos, sobre a internet, ele falou, puxa, existem algoritmos no mundo espiritual. Porque parece que a gente deixa um rastro no mundo espiritual daquilo que nós temos dentro de nós. Então, vocês imaginam uma pessoa amargurada. É incrível como ela vai se conectar com outra pessoa amargurada e as duas vão se amargurar junto. Alguém descontente na igreja, é incrível como ela vai, como se fosse um radar, localizar outra pessoa descontente e as duas vão ficar descontentes juntas, né? Então, o que o Cristo está dizendo é isso, nós deixamos um rastro daquilo que temos dentro de nós. Nós deixamos realmente essas marcas e a gente vai se conectar e a gente vai atrair pessoas que estão na mesma condição que nós. Porque ele usou esse exemplo porque na internet, né, nós deixamos um rastro daquilo que a gente mais assiste, escuta, e aí própria internet, por exemplo, o YouTube, vai sugerir para a gente materiais parecidos, programas parecidos com aquilo que a gente tem buscado e consumido. Então ele diz que no mundo espiritual também é assim. A gente precisa colocar filtros para aquilo que a gente não quer atrair para nós. Então, se eu não quero atrair para mim pessoas amarguradas ou viver debaixo de um medo, de uma ansiedade, de um temor, eu preciso levantar esses filtros e me privar de ficar me alimentando o tempo todo desse tipo de lixo. Então, esse filtro divino, ele vai fazer com que você atraia para perto de você pessoas parecidas com você. E uma das coisas que ele comenta aqui, né, é que os anjos e os demônios, eles têm a velocidade, eles viajam na mesma velocidade dos nossos pensamentos. Então, como é importante nós estarmos atentos a tudo aquilo que influencia o nosso coração e os nossos pensamentos. E o 7º passo é: crie e memorize uma lista das 5 coisas mais profundas que Jesus diz sobre você. Então, se você já teve alguma palavra profética, algum sonho ou alguma experiência com Jesus enquanto você orava, em que ele te disse algo a seu respeito, ou até mesmo durante um período de estudo bíblico, algo que saltou diante dos seus olhos e que você entendeu que era o próprio Cristo dizendo a seu respeito, você deve fazer uma lista dessas 5 principais coisas para que você memorize. Então, o objetivo desse exercício é ajudar cada uma de nós a desenvolver uma nova maneira de pensar. A neurociência ela já comprova que aquilo que a gente pensa constantemente, repetidamente, vai cravando uma fortaleza na nossa mente. Então, se a gente pensa dia e noite só na tragédia, só em coisas ruins, só de maneira negativa sobre nós mesmos, aquilo vai se tornando uma fortaleza, algo que fica ali tão sólido que depois é difícil de tirar. Então, nós precisamos prestar atenção no que temos pensado repetidamente, o que a gente tem realmente alimentado nas nossas mentes. Então, aquilo que eu cultivo e alimento na minha mente, isso vai me dominar. Se eu só tenho pensamentos trágicos, de desesperança, de frustração, de autocondenação, é isso que vai me dominar. Mas se eu me volto para aquilo que a palavra do Senhor diz a meu respeito, se eu me volto para aquilo que Cristo diz a meu respeito, isso vai se expandindo, vai se solidificando, vai construindo realmente avenidas na minha mente. Vai me dando condições de permanecer firme, de gerar esperança no meu coração, de trazer entusiasmo para a minha jornada. Então, como é importante nós percebemos aonde nós temos colocado a nossa meditação, o que temos meditado, o que temos realmente nutrido nos nossos pensamentos. E o 8º e último passo é que a gente se pergunte como esses atributos, esses 5 que Jesus revelou a nosso respeito, como eles devem afetar nossas ações. E aí nós devemos começar a agir de acordo com eles, não importando como nós nos sentimos. Então, vamos supor que Jesus, dentre os 5 atributos, disse que eu sou alguém confiável, que ele pode contar comigo para estabelecer os seus propósitos eternos aqui na terra.
Então eu tenho que começar a me comportar de acordo com aquilo que ele diz que eu sou. Eu sou alguém confiável. Eu sou alguém que ele pode encarregar de uma missão, de uma tarefa, porque eu vou obedecer, eu vou cumprir aquilo que ele me pediu. E mesmo que eu não me sinta alguém confiável, o Cris diz, não ceda aos seus sentimentos, não leve em consideração, porque os sentimentos muitas vezes eles são grandes servos, mas eles são mestres terríveis. E a gente tem que dominar esses pensamentos que muitas vezes são ruins a nosso respeito, até que a gente vença isso. Então, haja de acordo com aquilo que Cristo disse a seu respeito. Corresponda aos atributos que ele falou que você tem. Né? Eu citei aqui confiável, mas tem outros tantos. Então, se o Senhor diz que você é alguém capaz, então você trabalhe, corresponda, reaja, crendo como alguém que é capaz. Então, olha, se eu e você, nós passamos aí uma grande parte da nossa vida alimentando essa mentalidade de pobreza. Então, agora é a hora de agirmos diferente. É a hora de visitarmos esses 8 passos e começarmos a realmente, talvez até rascunhar num papel, seguindo passo a passo todas as orientações que são sugeridas e pedindo ao Espírito Santo para que realmente inaugure no nosso coração, na nossa mente, um novo tempo, onde nós vamos pensar diferente. Não mais essa mentalidade de pobreza, que todas as situações onde houve aprisionamento na culpa, nos fracassos, nos medos, que tudo isso seja removido e que a gente possa entrar nesse novo caminho, onde o Senhor nos conduz à prosperidade. Então eu quero orar com você. Senhor, eu te agradeço, Pai. Eu te agradeço porque o Senhor deseja revelar a cada uma de nós quem nós somos em Ti. Eu oro por identidades iluminadas. Eu oro para que o sangue de Cristo Jesus, sua morte e ressurreição, o poder que Ele teve de nos arrancar do império das trevas e nos transportar para o reino de luz do Filho do seu amor, a capacidade do seu sangue de nos tornar filhos, co-herdeiro com Cristo, assentado com Ele nas regiões celestiais, que tudo isso seja claro no nosso entendimento. Que a gente possa agir não mais como órfãos, não mais como escravos, mas sim como filhos que têm acesso a uma herança, que se valorizam, que se respeitam, que creem no seu potencial. Eu oro, Senhor, para que o amor do Pai seja revelado e se expanda nos corações, nos lugares de culpa, de medo, de fracasso, que o Senhor possa levantar a esperança, que o amor cure feridas antigas, que o amor do Senhor revelado possa realmente trazer novas vestes, como o Senhor fez com o sacerdote Josué, que novos turbantes sejam colocados sobre as cabeças e que promessas sejam enviadas a cada ouvido a respeito dos lugares de governo, onde o Senhor deseja estabelecer aqueles que são curados pelo Senhor. É isso que eu oro nesse dia, em nome de Jesus. Amém.